Boa noite, Sra. Reitora Isabel Capelau Gil. A Sra. Reitora disse-me que gostava mais que eu dissesse Isabel. Isabel sabe quantas reitoras há em Portugal e na Europa? Na Europa não sei dizer exatamente, em Portugal neste momento somos 3. Bem, mas em primeiro lugar, quer dizer, boa noite a todos. Maria João, é um privilégio estar aqui hoje. Agradeço a Maria João, ao Padre Hugo, à Paróquia de Campo Grande, o privilégio e a honra que me dão de estar aqui hoje a conversar sobre uma coisa que é muito interessante, mas que é a minha vida, não? Mas enfim, depois logo veremos. Há 3 mulheres em Portugal reitoras, neste momento. Em toda a história da Universidade Portuguesa, 7 mulheres. Portanto, estamos a falar em 700 anos de história. E sabe porque é que eu comecei por aí? Eu comecei por aí para no fundo, é mais um sinal à nossa audiência de que tem que ser uma mulher muito invulgar. 3 reitoras e 7 na história da Universidade Portuguesa. E 2 na Universidade Católica. E 2, exatamente. Portanto, já é uma coisa ainda também muito a favor da Universidade Católica. Eu comecei por isto porque há um debate atualmente, quer em Portugal, quer na Europa, quer no mundo, que eu acho talvez um bocadinho envenenado sobre o papel da mulher e que insiste em atirar a mulher para o fundo de todas as escalas e insiste muito ainda na separação, nas diferenças, que insiste na secundarização ou que vitimiza a mulher atirando-a para uma secundarização que eu acho que não corresponde à realidade, mas a Isabel dirá melhor que eu. Eu creio que nós, se calhar, discordamos um bocadinho nisto. Acho que nós vivemos ainda num mundo de homens, mas, tendo dito isto, eu discordo completamente com a narrativa da secundarização e da vitimização, da autovitimização da mulher. É certo que, na história da humanidade, isto não é uma coisa ocidental, nós temos uma estrutura patriarcal que durou milénios, não é? E, portanto, o papel da mulher, sobretudo em termos políticos e sociais, até há muito pouco tempo, até há décadas atrás, era uma posição, de certa forma, subsidiária. Não quer dizer que seja menos importante, porque havia uma importância noutra dimensão. Uma das áreas que eu estudei enquanto investigadora era a Grécia Clássica, onde as mulheres tinham um papel importantíssimo, que era uma cidadania cultural, não é? Portanto, tudo o que tinha a ver com a gestão da família, da casa, do lar, do ritual, eram as mulheres. Portanto, tinham um papel que não era secundário, era um papel distinto. O discurso da vitimização é um discurso tremendo, porque... Envenenado, quase. Envenenado porque sugere que apenas... com medidas de normalização que necessariamente levam a uma, digamos, a uma, eu não chamaria valorização, mas a atribuição de lugares políticos, na área da economia, a mulheres se deve justamente apenas a uma questão de organização política e não ao valor intrínseco que elas têm para desempenhar esses papéis. Portanto, temos que afastar o discurso da vitimização. É certo que há ainda redes e são redes que não são só não têm só base no género, mas que têm base em relações sociais, políticas. Hoje em dia falamos muito das famílias e da forma como há uma enorme endogamia política no governo português. Há redes redes culturais, redes de socialização que levam a que as escolhas muitas vezes se façam a partir dessas redes, que não têm a ver necessariamente com escolhas de género, não é? Portanto, há mulheres qualificadíssimas para ocupar as posições de gestão, de liderança na sociedade portuguesa. É preciso dar-lhes uma oportunidade, é preciso que elas tenham visibilidade, mas que também saibam mostrar o valor que têm na sociedade e não
fazê-lo a partir de um argumento que é um argumento que auto-menoriza as mulheres. Portanto, isso acho uma coisa tremenda. Agora vamos voltar um bocadinho atrás, porque a Isabel tem uma história pessoal muito engraçada, que começa no Oriente Longínquo, e então português na altura, que era Macau. E eu queria saber se teve importância para si ser o Oriente e não o Ocidente, ser longe e não perto de Lisboa, ser outra cultura e não a cultura daqui, que se tem aqui. Em que é que se traduziu o início da sua vida, em que vivência e como? Eu tive uma vida sem eventos, digamos assim, muito simples, muito protegida. Sou filha única, a terceira filha. Tive 2 irmãos que morreram, mas portanto muito protegida também por essa razão. E venho de uma família militar. O meu pai era oficial de marinha e portanto fomos para Macau. Eu tinha 7 anos e essa experiência marcou a minha vida. De facto, a experiência de entre os 7 e os 15, eu ia fazer 16 quando regressámos, ter vivido num ambiente que, estando sob a administração portuguesa, era um ambiente de facto de cultura maioritariamente chinesa, e de perceber que era culturalmente uma minoria, apesar de vivermos culturalmente que era uma minoria, apesar de vivermos num território sob a administração portuguesa, com edifícios com traça portuguesa, com calçada à portuguesa, mas onde não se falava português, apenas 3% da população falava português. Não é? E, portanto, a nossa interação, tínhamos 2 opções: ou se vivia num ambiente muito fechado entre o grupo dos portugueses e macaenses, ou tínhamos relação com a comunidade mais lata, e essa comunidade era de matriz essencialmente chinesa. E isto ia desde os rituais, às formas de convivência, às crenças, às superstições. Nós vivíamos em frente a um templo chinês, o templo da deusa Ramá, que era o templo mais antigo de Macau. Comecei com os meus amigos, íamos brincar para o templo, não é? Portanto, habituávamos a ver os monges budistas, que a princípio deviam olhar para nós como se fôssemos uma peste, mas depois se renderam e nos convidavam, acabámos por comer com eles aquelas sopas que deixavam a minha mãe absolutamente louca, porque achava que tudo aquilo devia ser uma coisa altamente contaminada, que eu não entendia propriamente, mas que para nós era um espaço de liberdade extraordinário. E para mim, a sua recordação é uma recordação feliz, muito feliz. Marcou muito. Feliz. E nascer, ou pelo menos crescer, uma boa parte da infância e o princípio da adolescência e a adolescência toda, isso que foi até aos 16. A sua família era católica praticante, eu sei, mas falar de Deus em Macau era o mesmo que falar aqui? Eu percebi, nós fazia parte dos grupos de jovens. A minha paróquia era a paróquia de São Lourenço, sempre foi, portanto, não só a prática, a crença, o rezar, fazia parte da nossa prática diária. Eu não senti, claro, como criança, não senti grande diferença entre Macau e a vida na metrópole, como se chamava na altura, até porque eu em Macau fazia parte do grupo de jovens dos jesuítas, e depois, quando regressei, o padre da minha paróquia era jesuíta, e portanto havia uma continuidade de discernimento também. Mas, em todo caso, o facto de com certeza que o Deus é o mesmo lá ao cabo para nós, não é? Mas o que eu digo é a envolvência de uma outra cultura, de uma outra latitude, de uma outra geografia, não influenciou nunca a maneira como vocês sentiam, viviam, olhavam para Deus. Não havia. Macau é um território profundamente católico, não é? E, portanto, eu nunca senti nenhuma forma de sincretismo religioso, porque distinguíamos muito bem entre o que era o
o que eram os rituais budistas e o que era a nossa prática e a nossa crença enquanto católicos. Agora, havia uma coisa que era verdadeira, havia uma forma de viver a experiência de catolicismo em Macau, que para nós crianças era também aí que eu queria chegar. Tinha a ver com uma certa teatralização e espetacularidade. Quer dizer, todos nós mais adorávamos era participar nas procissões de Nossa Senhora de Fátima, na Semana Santa, e portanto tínhamos sempre papéis importantes, seja os trajes, era como Anjinho, ou como Santa Isabel, ou como Francisca, como Jacinta, aliás. E portanto essa dimensão que fazia parte integrante e que nós íamos desempenhando papéis diferentes à medida que íamos crescendo, não é? Portanto, isso era uma parte muito forte, havia uma dimensão performativa da nossa crença que era muito importante. Eu devo dizer que antes de racionalizar havia uma prática e havia um sentido quase físico da nossa crença. E havia espectadores, quando faziam essas procissões, como havia tão poucas pessoas que falavam português ou que partilhassem da nossa cultura ocidental, judaico-cristã, havia espectadores a cidade parava. E, portanto, havia uma das coisas que é muito interessante em Macau é o respeito profundo entre as comunidades muito distintas, muito diversas, não é? Já nesse tempo existiam também outras comunidades muçulmanas, hindus, mais pequenas. Hoje em dia, muito mais, nota-se muito mais essa diversidade étnica. Mas um enorme respeito pelas práticas religiosas umas das outras. Da mesma maneira que nós no Ano Novo Chinês também assistíamos com enorme curiosidade a todos os rituais no templo budista, as danças do dragão, e portanto tudo isso, havia um respeito imenso. Nas procissões da Semana Santa a cidade parava e há digamos uma devoção muito grande à Nossa Senhora de Fátima, enorme. Mas isso há pelo mundo inteiro. Eu viajei muito pelo mundo e foi das coisas que mais me impressionou foi encontrar nomes portugueses em todos os cemitérios, muitos nomes portugueses e a devoção à Nossa Senhora de Fátima, sempre. Nos sítios mais inesperados, não é? É verdade, uma coisa extraordinária. O que para mim foi mais espantoso foi em Seul, há uns anos atrás, a primeira vez que fui à Coreia do Sul. E sou perto naquele labirinto das ruas da cidade. De repente fui dar a uma igreja católica e entrei uma figura de Nossa Senhora de Fátima. Quer dizer, uma coisa absolutamente extraordinária. Nem sei se as pessoas em Portugal se percebem. Evidentemente nós vimos na televisão sempre muita gente a querer participar e é completamente transversal as populações que lá vão. Mas não sei se aqui em Portugal há a noção da força de Nossa Senhora de Fátima, o efeito de Fátima, dos milagres de Fátima. Não sei se ficou com essa ideia de que se nós temos a noção da dimensão avassaladora da imagem de Fátima e do significado. Nós ligamos, eu creio que a maior parte das vezes nós ligamos muito a ideia de Fátima a uma devoção nacional, que não é? É verdadeiramente o altar do mundo e a relação que pelo mundo inteiro se sente com Nossa Senhora, mas sobretudo com a Virgem de Fátima, é absolutamente extraordinário. Na Ásia então é uma coisa absolutamente impressionante. Na Ásia imenso. Como é que trouxe, quando voltou para Almada, que é uma pequena cidade do outro lado do rio, o que é que trouxe, sobretudo espiritualmente ou culturalmente, mas agora estava mais a sublinhar o lado espiritual, qual foi a herança trazida de lá? Foi um pouco a atenção ao outro mais aguçada, o valor da diversidade? Foi uma atenção, uma curiosidade imensa por aquilo que é diferente.
E eu creio que este é um legado, é algo que está associado à minha infância, certamente, mas que acompanha também muito o que vai a ser depois a minha carreira e a minha vida profissional e até a minha vida na relação com as pessoas. Por um lado, entender, eu vou-lhe dizer, quer dizer, disciplinarmente a minha formação de base é a literatura. Eu sempre me interessei pelas questões que tocam a fronteira da relação entre a literatura e as outras artes e outras linguagens. Portanto, entender os pontos de diálogo com as culturas distintas, com posicionamentos que podem ser radicalmente diferentes daqueles que eu tenho no momento. E tentar entender um ponto de relação com essa diferença. A Hannah Arendt tem uma frase extraordinária que diz e que para mim foi, quer dizer, mais recente, obviamente, também define um bocadinho esta obsessão com fazer a ponte sobre a diferença, sobre o que é radicalmente diferente, que é dizer que quando nós estudamos cultura, aquilo que nos define é tentarmos, ou percebermos que o outro também pode ter razão, que pode estar, pode ter um ponto de vista radicalmente distinto, mas que há um elemento de interpelação. Ela diz que há ou que nós temos que procurar. Aí ela parte do princípio que há. Um ponto um dos momentos mais, digamos, definidores para mim desta relação do tentar entender a diferença do outro foi na minha primeira visita ao Egito e que ocorreu durante a Segunda Guerra do Líbano. Aliás, estávamos para ir a Israel com um grupo da universidade, era organizado pelo Padre João Lourenço, em agosto, e entretanto, claro, bombas em Haifa, os rockets, e claro, tivemos que desistir da ideia de ir a Israel naqueles 15 dias em agosto. Como tínhamos pensado, tínhamos as férias programadas, então com o meu marido e com um grupo de amigos decidimos, vamos ao Egito, não há guerra no Egito, vamos ao Egito. Lá fomos, uma caloraça tremenda, em agosto, uma coisa estrondosa. Eu tinha um amigo que foi meu colega nos Estados Unidos e que é professor na Universidade Americana do Cairo, que depois insistiu em convidar-nos para, quando chegámos ao Cairo, de nos receber em casa dele e convidar para jantar, enfim, aquelas coisas de cortesia habituais. E uma das coisas que para mim foi absolutamente extraordinária, numa família que eu tinha conhecido, como digo, nos Estados Unidos, numa situação absolutamente de intelectuais estrangeirados, não é? Professores universitários estrangeirados num país diferente. Mostrar no ecrã da televisão a televisão do Hezbollah. Uma coisa extraordinária. Portanto, sim, esta é a televisão do Hezbollah. E então aparecia a pivô a falar sobre a guerra com imagens muito distintas das que nós estávamos habituados a ver nos canais ocidentais. E depois eles traduziam-nos o que estava a dizer. Ela está a falar do inimigo. Eu disse, mas quem é o inimigo? É Israel, mas não se pode dizer o nome do inimigo, porque o inimigo não tem face e, portanto, nós não reconhecemos sequer a existência do outro. Eu achei isto absolutamente terrível, porque é a desfiguração total. Se nós não entendemos... E a manipulação do outro. Aquilo para mim foi um momento assim, chocante. E respondendo e percebi que havia ali um ponto de ruptura total entre aquilo que é a percepção de que nós temos de uma cultura e de um grupo de pessoas com quem nós partilhamos um projeto de ensino e de educação e percebemos, mas há aqui um lado, há uma violência relativamente a um ou outro que é para nós... Ficou com a noção que era intransponível. Fiquei com a sensação que era intransponível. E foi talvez o que mais a chocar, a intransponibilidade, digamos. E dizerem na Palestina, qualquer mãe que se preze sente que ter um filho mártir é uma honra. Isso para mim foi absolutamente tremendo também, dentro da mesma linha. Estamos, eu não diria inaceitável, incompreensível. Para quem trabalha os pontos de articulação, isso para mim foi absolutamente incompreensível. Mas depois é muito interessante porque depois passou para
outras geografias, mas aí ocidentais, portanto estou a pensar na Alemanha, onde esteve, estou a pensar em Boston, em Chicago. Essa transição também foi interessante para quem já tinha uma espécie de bagagem, digamos, recheada com um outro lado, não é? A Alemanha foi fácil, foi. A Alemanha foi, eu costumo dizer, se não fosse o facto de ter, na altura em que estava a fazer doutoramento, ter as minhas filhas pequenas e andar naquela loucura em que eu vinha para Portugal, levava-as, o meu marido, os anos de elaboração da tese foram muito interessantes desta perspectiva, e aí os pais, duas figuras absolutamente centrais para me apoiarem nesta altura, em que eu andava de mala aviada entre Lisboa e Munique. A Alemanha foi fácil nesse sentido, porque é um sentido de ordem. Para já, Munique é uma cidade extraordinária, maravilhosa, sim. E é a mais latina das cidades americanas. Eles costumam dizer, alemães, costumam dizer, nós somos italianos. Em comparação. Não, mas em comparação com Bona ou com Berlim, sim, com certeza. Sim. São mais criativos e têm uma lógica, uma socialidade muito maior, não é? Portanto, uma sociabilidade muito maior. Tem uma anedota que, por exemplo, entra-se num restaurante em Berlim, há 10 mesas, 10 pessoas, cada um está sentado na sua. Em Munique há 10 mesas, 10 convívios, no mesmo restaurante vão todos sentar-se na mesma. Portanto, que é aqui um sentido de sociabilidade muito diferente. Portanto, mas havia uma estrutura, uma ordem que eu apreciei bastante e que foi também muito importante para a minha formação, para a disciplina do seu estudo. E estava a estudar o quê nessa altura? Eu nessa altura estava a fazer a tese de doutoramento, que era sobre o teatro alemão do século XX, era sobre a recepção de figuras da cultura clássica no teatro contemporâneo e a forma como elas representavam transformações sociais e políticas na sociedade alemã. E, portanto, essencialmente a figura de Antígona, Medeia. Não é para qualquer um. Não sei. Não é para qualquer um. E em alemão, longe. Olha, mas disse, eu antes de prosseguir, porque é muito interessante o que acabou de dizer, eu notei duas coisas que também me parece que são interessantes. Foi quando disse, eu andava a estudar para cá e para lá com 2 filhas pequenas. Isso é uma coisa que engrandece automaticamente uma mulher face a um homem neste sentido. A mulher é capaz, eu gostava de ouvir a sua opinião, de cuidar de tudo aquilo que tem que cuidar, e não só faz isso, como vai elencando as prioridades a cada momento. Com certeza que quando tinha a sua filha era a sua filha, quando estava a estudar era estudar, quando era por o carro na revisão era por o carro da revisão. Não acha que este lado feminino é extraordinário? Acho que cada vez as mulheres são extraordinárias nesse. Mas eu acho, fazer multitasking, eu acho mesmo. Conseguir gerir esta diversidade. A diversidade e o número das diversidades, não é uma ou duas diversidades. E colocar prioridades, é mesmo isso. Eu organizei a minha vida quando as minhas filhas nasceram. Em primeiro lugar, para mim nunca foi questão optar pela carreira ou pela família. E, por exemplo, a experiência na Alemanha era muito diferente. Com certeza. Muito difícil, falávamos há bocadinho dos homens e da questão profissional e da progressão na carreira. A Alemanha, em termos académicos, é a sociedade ou é o país mais desigual em termos da percentagem de mulheres em lugares de professores catedráticos. É uma coisa... Ainda hoje? Sim. Continua a ser. Há um relatório da União Europeia, que é o SHE Report, que mostra o seguinte: o número de homens e mulheres na universidade praticamente paritário. Quando se chega ao momento da formação pós-graduada, o número de mulheres aumenta. E depois ou seja, há mais mulheres doutoradas, por exemplo, mas na carreira académica a pirâmide inverte e, portanto, quando chegamos aos lugares de professores catedráticos, a percentagem é 70-30. Portanto, e tem a ver com estruturas de poder internas da própria instituição. E, portanto, havia muito esta noção de que, se queres uma carreira, optas
E, portanto, tenho amigas minhas que optaram amargamente, não é? Para mim, isso nunca foi opção, mas de termos discussões acaloradas sobre esta matéria. E uma delas que me dizia, grande amiga minha até hoje, mas que me dizia, sabes que tu optaste pela família, o que significa nunca serás uma grande professora. Uma grande académica. Mas ela sabe onde é que a Isabel está hoje. Sim, não, mas isto eram os debates que nós tínhamos, não é? Portanto, porque se entendia que era necessária a opção, ou seja, a carreira era uma espécie de vida monástica que não se compaginava com a existência, exatamente, nem família, nem amigos, era uma dedicação total, vocacional, absolutamente afunilada à carreira, muito na linha do que o Max Weber chamava sobre a ciência como vocação, como uma coisa completamente, isto foi nos anos 90, no princípio dos anos 90, já num período transacional, mas que era também da parte dela um sentimento de grande sofrimento relativamente à possibilidade de se progredir. Mas só para dizer que organizei a minha vida em torno dos sonhos das minhas filhas e até hoje eu trabalho de noite porque prefiro acordar muito cedo e posso trabalhar a partir das 4 da manhã, aquelas horas, porque era assim, não é? Quer dizer, eu tinha que... Mas não faz isso habitualmente, ou faz? Mais ou menos. Mais ou menos. Quando me deito tarde, não, eu tento pelo menos 5, 6 horas dormir. Mas... E levanta-se às 4 da manhã e vai escrever, ler, estudar? Quando preciso, quando sim. Uma das coisas que eu lamento é que agora não posso publicar tanto quando publicava até há 2 anos atrás. E é uma coisa que às vezes me dói. Já lá vou chegar, porque tem uma vastíssima obra publicada. Mas o que eu lhe queria perguntar é, quando esteve na Alemanha e depois em Chicago, era porque já estava definido que gostaria que o seu destino ou a sua vocação, ou um bocadinho os dois, fosse o saber, a academia, o conhecimento, ou quando é que se apercebeu que a sua vida ia ser feita por aí? Quando eu tive de tomar uma opção, depois de ter terminado a licenciatura, fui admitida ao mestrado em estudos alemães, e nessa altura fui também, fiz um concurso para o Parlamento Europeu, para o Serviço de Línguas, e fui admitida. E a diferença, quer dizer, era entre continuar a fazer o mestrado e tentar a vida académica e científica, ou ter um lugar que na altura era muitíssimo bem pago em Bruxelas, mas que teria determinado que a minha vida era completamente diferente. Teria sido completamente diferente daquilo que é hoje. E esse momento... E consegue, diferente evidentemente, mas consegue, para pior ou para melhor, para mais... dar asa às suas faculdades e aos seus dons? Não sei, teria sido muito distinta, se calhar não tinha a família que tenho hoje, teria sido tudo diferente, não é? Aquela lógica da porta que se abre, que se fecha, e portanto esse momento encaminhou-me para rejeitar Bruxelas e optar por Lisboa, mas era uma coisa que era bastante mais bem paga, quer dizer, estamos a falar em 1989, não é? Sim, claro. E enfim, foi isso que definiu. A partir desse momento disse, bem, o que eu quero é de facto investigar, fazer uma vida académica e de investigadora. E conhecer, é que eu regressarei conhecer, estudar e lecionar também. E lecionar. E tudo isso, digamos que se consubstanciou na entrada para a Católica como assistente. Estou a dizer bem, em 90. Exatamente. Foi. Exatamente. E o que é que levava na cabeça, qual era a sua purpose, qual era o propósito, como é que era a sua forma mentis, digamos, nessa altura, quando entrou, o que é que queria de si, o que é que queria consigo fazer na universidade? Vamos lá ver. Por causa daquela coisa das pontes e da literatura relacionada... Eu,
eu entrei para a Católica na altura em que a Faculdade de Ciências Humanas foi reestruturada e, portanto, se separou entre a Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais e a Faculdade de Direito e, portanto, na Faculdade de Ciências Humanas entraram novas formações, desde as Ciências da Comunicação, as Línguas Estrangeiras Aplicadas e, portanto, tudo foi reconfigurado, no fundo, a área das humanidades. E, portanto, eram formações novas. Como dizia o meu pai, sempre fui uma pessoa com muitas opiniões e, portanto, aquilo que eu desejava era poder contribuir para criar um currículo melhor, uma coisa que fosse diferente, singular, sempre coisas dentro, digamos, não objetivos muito ambiciosos, mas de fazer a diferença naquilo que eu estava a fazer no momento. Portanto, nunca... as pontes são para se atravessar quando se chega lá, não é para se pensar nas 10 pontes. E não havia nenhuma para atravessar logo? Foram vindo. Quando cheguei estava a acabar o mestrado, portanto a seguir isso foi, agora vou fazer o doutoramento, e quis ir fazer o doutoramento para a Alemanha, dizia-me é louca porque os professores alemães não aceitam assim qualquer estrangeiro. Que lhes bate à porta. E portanto eu disse, não, mas já tinha estado em Augsburg e estava muito determinada a ir para Munique e portanto encontrei uma pessoa que me influenciou bastante. O meu orientador foi uma pessoa muito marcante no meu percurso, era o editor da obra de Kafka, morreu há 6 meses atrás, e uma pessoa que de facto representa aquilo que eu entendo que deve ser, influenciou-me imensamente na forma como eu olho a relação entre um orientador e os seus estudantes. A função do orientador é verdadeiramente esta, é de aconselhar caminhos, não é impor, é aconselhar caminhos e dar possibilidade aos orientantes de brilhar. Os jovens, os meus orientantes, são certamente muito melhores do que eu alguma vez fui, e é isso que é absolutamente extraordinário, reconhecer esse valor e não entender que a geração mais jovem que é uma rival, mas que é essa geração que vai demonstrar que, eventualmente, alguma das coisas que fizemos terá valor no futuro. Eu já lhe vou perguntar para que é que serve, o que é que esta geração quer de uma universidade como a Católica, mas ocorreu-me também uma pergunta. Enquanto o saber, a Isabel ia crescendo dentro do saber e o saber ia crescendo em si, como é que Deus também crescia e amadurecia? No fundo, como sempre, tradicionalmente, foi uma coisa que herdou dos seus pais, ou Isabel regava como se fosse uma planta? Eu regava e desregava, porque houve momentos de crise. Eu tive e aqui devo dizer que o diálogo me ajudou bastante. Para mim a fé começou, digamos, ao colo da minha mãe, não é? A aprender com a minha avó e com a minha mãe, a rezar. Pois por isso é que eu disse que foi um Deus que veio de casa. Veio de casa. E depois essa prática semanal, diária, constante. Mas aos 18 anos, e isso tive a ver também que foi pouco tempo depois de eu ter regressado de Macau, não sei se também terá a ver com a mudança radical desse mundo muito protegido para o Portugal do princípio dos anos 80, e começar a duvidar, quer dizer, entrei na faculdade e disse, mas porquê? Começou por coisas em casa? Tudo. E aqui o Padre Lino, que era o nosso parque em Almada, foi absolutamente essencial, porque ele percebeu perfeitamente que eu estava à procura de uma resposta que não podia ser dogmática, porque eu estava justamente no momento de questionamento dos dogmas e que tinha que ser por outra via. E portanto conversámos, tive 2 anos de profunda... Nunca me afastei completamente. Mas de dúvida, de um pouco de angústia, de um pouco de... Angústia profunda. E desta crise
eu saí muito mais forte, muito mais. Eu não devo dizer que. Para mim, eu já o disse várias vezes, a fé não é uma coisa. Parada. Exatamente. Eu sinto que sou profundamente imperfeita e que tenho que melhorar diariamente na forma como, não só como eu creio, mas como eu sinto, e isto é verdade, que Jesus tem sido, me tem acompanhado muito, quer dizer, devo muito, não é? Ter uma vida satisfatória em todos os sentidos, e o sentir que porventura não serei digna de tanto, não é? Que esta escolha para mim também é incompreensível. Porquê? Eu que sou tão imperfeita, tão pequena. Mas é interessante estar-me a dizer isso, porque eu a semana passada perguntei aqui ao António Lobo Xavier, que também me disse parecido, tenho uma vida agradável, é bem sucedida, é uma ótima advogada, etc, etc. Uma pessoa respeitada, e eu também lhe perguntei se ele não sentia uma espécie de dupla, tripla, ou sei lá o que, responsabilidade de algum modo estar tac a tac com isso, acolher isso e estar à altura disso. Não é? Fica-se assim. Essa responsabilidade é imensa, porque eu tenho que dar e tenho que dar mais e continuamente dar mais. Eu procuro dar. E acho que nunca dou o suficiente. Enfim, este aperfeiçoamento tenho que o continuar a fazer. No início dos 90 entrou como assistente e depois foi diretora da Faculdade de Ciências. Exatamente. Mas quanto tempo depois de ter entrado como assistente? Portanto, deixe-me ver, eu entrei em 92, 13 anos depois. Sim, e depois, pouco tempo depois, para vice-reitora, com o nosso ministro. 8 anos, exatamente. Tive 8 anos como diretora de faculdade, depois fui vice-reitora durante 4 anos. E surpreendeu-se com o convite para vice-reitora? Eu surpreendi-me sempre, em todos os estádios da minha carreira. Porque, nesse sentido, a carreira nunca foi planeada. Eu entendo-me profundamente como investigadora. Aquilo que eu vou fazer depois de deixar este lugar é voltar, como eu digo, às trincheiras. Aquele espaço da procura e do conhecimento, não é um espaço fáustico, não, é porque digamos, não é uma procura insana do conhecimento, mas de ter consciência de que há sempre mais para saber e há sempre mais para aprender. Isso pode ser a sua vocação, no fundo. Essa é a sua vocação. É uma das. Isto é uma resposta um bocado muito feminina, porque nós temos muitas. Eu sinto que também. Para que momento para mim mais feliz, por exemplo, também. O momento mais feliz para mim foi o momento em que as minhas filhas nasceram. Na maternidade. Na maternidade. Não é? Que idade tem hoje? 26, não é? 26 e 23. Sim. E é uma mãe próxima? Às vezes acho que devia ser mais próxima. Porque com esta correria da vida profissional, às vezes sinto que devia ser mais próxima, mas elas habituaram-se que todos os dias, mesmo a mais velha que vive em Nova Iorque, há um momento, todos os dias, por mais que, sim, mesmo um momento de contacto, um telefonema, com a que está em casa, obviamente, diferente, mas há sempre o momento em que contactamos, em que estamos, pode ser breve, mas em que estamos intensamente. O que é preciso é que exista todos os dias. Exatamente. Claro. Exatamente. Quanto tempo foi vice-reitora? 4 anos. E o que é que o Tolentino lhe ensinou? Alguma coisa? Muita coisa. Grande sabedoria. O Tolentino ensinou-me a ser menos voluntariosa. Eu sou muito voluntariosa. Sempre fui.
E, portanto, às vezes um voluntarismo ligado com um bocadinho de caturrice, demasiada certeza das minhas convicções. E o Tolentino é extraordinário na forma como lidou com essa, exatamente, com esse seu ângulo que eu queria mais amável. Há um tempo para tudo, como sabemos no livro de Eclesiastes, há um tempo para tudo e, portanto, os tempos têm que ser geridos também dando aos outros tempo para nos darem tempo. Isabel, para que é que serve uma universidade? Parece uma pergunta estupidíssima, mas olhando o que está a acontecer hoje, em que algumas universidades ou partes de universidades, estou-me a lembrar dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha, são capturados porque não transpiram e respiram o ar do tempo, porque não respeitam, porque só respeitam um pensamento único. Há uma captura evidente. O presidente Trump, agora não interessa se gostamos ou não dele, teve que fazer um decreto para que as faculdades, as universidades americanas, isto há pouco tempo, tivessem total liberdade de expressão. Ora, chegar-se a isto é reconhecer que há uma captura de uma parte do pensamento que tenta capturar o outro. O que é que isto lhe provoca? Como é que se lida com isto, dirigindo uma universidade? A universidade tem que ser um espaço de liberdade informada. Ou seja, um espaço onde posições distintas se debatem de perspectivas que têm que ser robustas, sólidas e sérias. Isso significa alargar o espaço de debate. Aquilo que a Maria João está a indicar é que nós, de facto, temos um conjunto, em muitas áreas, há um discurso politicamente correto que captura, inclusivamente, o discurso sobre a liberdade. Exatamente, mas é aí que eu quero chegar, exatamente. O que é o pensamento livre é aquele que não é, entre aspas agora, capturado por valores religiosos. Ontem, uma coisa extraordinária, estive num debate, numa cimeira de líderes internacionais no Estoril e é uma coisa que se chama Horace's Global Community, que funciona 4 dias, estão 1000 responsáveis que vão desde a área empresarial, CEOs de empresas, filantropos, realeza internacional, políticos, primeiros-ministros, presidentes da República, presidentes de universidades, reitores. Portanto, e é promovido por quem? Foi promovido por uma organização suíça que se chama Horaces, e é o 3º ano que se realiza em Portugal. E ontem estive num debate sobre pensamento crítico. E neste debate há um responsável de uma fundação sueca que me diz o seguinte: a senhora é presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas, é reitora de uma universidade católica, sabe que na Suécia estamos a discutir se será permitido a continuação de escolas católicas ou de escolas muçulmanas. Eu disse, mas porque entendemos que o pensamento não é livre nessas condições. Que o pensamento não é livre. Mais alto é para mim. Que o pensamento não é livre nessas condições. Portanto, que numa escola católica o pensamento não é livre e que numa escola muçulmana o pensamento não é livre. Olha, mas então, e as escolas evangélicas? Não, as escolas evangélicas são a nossa tradição e nós sabemos que a inspeção é livre. Disse, bom, então eu deixo que lhe diga que entendo que aquilo que está a propor é um pensamento, ou no fundo está a dizer que o Estado sueco está a discutir uma proposta política baseada no preconceito religioso. E, enfim, uma universidade católica é uma universidade, como o próprio nome diz, católico significa universal, espaço
para o debate informado de ideias, sem temas tabu, mas tendo a certeza daquilo que são os valores do catolicismo em matérias que todos nós conhecemos, que vão desde a defesa da vida, à dignidade humana, ao respeito pela opinião do outro, e ter a coragem de defender e assumir esses valores que são os valores do humanismo europeu e do humanismo cristão. Enfim, quer dizer, pensarmos que são as... Aliás, devo dizer, nos anos 30, o presidente da Universidade de Chicago, que era um homem muito ilustrado, dizia: a ideia de uma universidade neutra é uma falsa ideia. Não há universidades neutras, porque a ciência não é neutra. A investigação não é neutra, tem que ser necessariamente informada de valores. E nós sabemos que no século XX foram justamente ideologias não informadas por estes valores e determinadas ou dominadas pelos Estados autoritários que nos deram exemplos da maior limitação do pensamento. Portanto, é absolutamente extraordinário que se argumente ou que se possa argumentar que num contexto de escolas católicas ou de orientação religiosa, que seja neste contexto que há uma limitação do pensamento. Mas esta é uma tendência, não é? É uma tendência com a qual relativamente à qual nós nos posicionamos muito claramente e que combatemos, não é? Que combatemos em Portugal, mas não acham um combate demasiado desigual? Porque a Isabel tem a mídia mundial, não só ao lado disso, mas a embalar isso, e tem isso na montra. Não tem o contrário na montra, tem isso na montra. Como é que isso se combate liderando uma universidade, portanto, por definição, a geração que amanhã vai tomar conta de tudo? 18, 22, 23, 20 anos. Mas sabe que eu acho que há... Tem um olhar pessimista? Não tenho, até porque eu creio que há um discurso bem pensante, mas no terreno, na prática, e também a resposta e o debate ontem relativamente a esta questão foi muito interessante, as pessoas sentem que há uma necessidade profunda de uma educação baseada em valores. E isso ficou como que uma resposta a isso. Exatamente. Estamos num momento limite. Temos que nos recentrar na defesa daquilo que são os valores da dignidade humana. E isso sente-se em todas as áreas, desde líderes da área tecnológica e empresarial. Como já vimos, a tecnologia deixada sozinha tem resultados catastróficos, não é? Por exemplo, a Cisco vai iniciar um programa de articulação entre ética e tecnologia, inteligência artificial, porque sentem que verdadeiramente há alguma coisa que falhou. Já se vem tarde, mas é alguma coisa. Mas não acha que as respostas, se é que se pode falar em respostas, ou as reações, por enquanto, são ainda muito inorgânicas, muito esparsas, que enquanto esse outro lado do pensamento único, politicamente correto, aniquilador, é vivo, atuante, tem meios, do lado de cá há uma quase anestesia, ou sou eu que estou a ser pessimista? Eu acho que nós não utilizamos, nós temos os mesmos meios. Nós não os utilizamos e se calhar não os utilizamos da forma adequada, porque digamos, não são só os mídias são feitos pelos opinion makers, não é? Pela capacidade, pela vontade que as pessoas tiverem em intervir em defesa daquilo em que verdadeiramente acreditam. Tem que haver mas há um coragem. desequilíbrio aí entre uns que estão sempre de serviço, sim, e sempre presentes, e os outros que não estão. E outros que não estão. Reconhece que há esse desequilíbrio, e não há feliz. Aflige-me um bocadinho, mas a minha esperança é que a geração mais jovem possa pegar exatamente onde os mais velhos não estão a intervir.
Porque eles sentem verdadeiramente e sentem diariamente a necessidade de uma reorientação. E isto não é um fechamento, é antes pelo contrário, é uma abertura. Não, é uma abertura, claro. Mas sente, por exemplo, que sente esse desejo de lutar contra isso na sua universidade, sente? De lutar contra o pensamento... Sim, de lutar contra convencerem-nos que tudo, vou ser simplista, tudo o que a gente aprendeu não é bem assim, que não interessa, que os valores não são esses. Eu vou-lhe responder com um exemplo. Eu continuo a dar aulas, obviamente, porque não conseguia de outra maneira, não é? E dou um seminário de doutoramento sobre questões que se chama metacultura, enfim. Este programa de doutoramento tem, na sua maioria, estudantes internacionais. E estudantes internacionais europeus, a maioria deles, que vêm que não são católicos, digamos. Eu diria, estou a pensar, na minha turma do ano passado praticamente não teria nenhum estudante católico. Estávamos a debater a questão da eutanásia. Enfim, quando todo o debate sobre a votação no Parlamento, e não fui eu sequer que levantei a questão. Há uma estudante que, a propósito de um texto teórico que estávamos a ler, levanta a questão a respeito da vida e a questão da eutanásia, e começámos a conversar. E, portanto, foi o seminário só a falar sobre estas matérias. No final, há um aluno holandês que diz assim: eu não sou católico, não sou cristão, não tenho crenças, aquilo que acabou de dizer é absolutamente verdade, que se passa na Holanda, conta a história. Há um outro aluno que diz assim: eu tenho meu pai que tem uma doença terminal terrível, irrecuperável, cada dia, cada hora que eu estiver com ele é uma hora que para mim tem um valor inqualificável. E todos eles deram um testemunho, disseram: precisamos de mais conversas sobre esta matéria. Não há tem que se desmontar o pensamento politicamente correto sobre estas questões, porque as pessoas sentem, muitas vezes não têm instrumentos para mostrar o seu desacordo. Exatamente, e para estruturar um pensamento sobre estas matérias. E acho que é essa a nossa função também, dá-lo, e dá-lo sem dogmas, dá-los de uma forma que seja explicável, entendível, enfim, dar-lhes orientação para poderem argumentar. Isabel, aqui é que como é que eu hei de formular isto? É que corresponde a palavra católica inscrita no título de uma universidade. Quais são as obrigações de uma universidade católica face à Igreja? É confundir-se ou assimilar as posições da Igreja? É ter o cumprimento de rituais religiosos? É o quê? Bem, católica não fecha nada, antes pelo contrário, abre. O Papa Francisco, no encontro que tivemos com ele na celebração dos 50 anos da Universidade, fez um discurso extraordinário sobre o que é que significa uma Universidade Católica. Dizem, aliás, que foi o primeiro grande discurso do Papa sobre as Universidades Católicas. E, portanto, em primeiro lugar, somos universidade e, portanto, o que é que isto significa? Cultivar o saber universal, sem barreiras, sem limites, sem tabus. Universidade católica, ou seja, estarmos seguros daquilo que são os valores base do cristianismo e utilizá-los como forma de inspecionar aquilo que são as grandes questões com que se debate a humanidade. O que não quer dizer também outra coisa, que nós não possamos ter posições, diria, sei lá, não é bem... não é divergente. Não é divergentes nem antagónicas, é no fundo partirmos para questões que possam ser divergentes relativamente
questões que são digamos, quase consensuais em termos de doutrina. Toda a história da teologia está feita de debates, não é, ao longo da sua história. Debater não significa sancionar, e nós temos que ter um espaço para o debate. Por exemplo, temos áreas de ciências da saúde. Significa que uma universidade católica não deve debater o aborto? Deve, embora esteja segura daquilo que são os seus valores. Ou eutanásia? Não, deve batê-lo. Agora tenha as suas orientações. Portanto, católica nesse sentido, não é? Não podemos, sobretudo em matérias centrais, que são as grandes matérias, as grandes fronteiras do debate civilizacional do momento, que são as matérias relacionadas com a defesa da vida. É aqui que, digamos, que se debate o futuro da humanidade e a dignidade da vida, não é? Portanto, estas são as grandes matérias. Questões, claro. E nós temos que estar aí, mas temos que ter a capacidade de debater com aqueles que têm opiniões distintas e mostrar a validade dos nossos argumentos. E isso significa não ter temas tabus, não é? Portanto, desde o direito às ciências da vida e da saúde, debatê-los e debatê-los com a certeza das nossas convicções. E tem acontecido? Isso tem acontecido, claro que temos teses por exemplo, em direito sobre a legislação sobre o aborto, sobre todas estas matérias. Sim, exatamente. Não podemos deixar de estar no debate sobre estas matérias, mas fazê-lo naturalmente com aquilo que são os valores, porque católica não é um adjetivo, como diz o Sr. Manuel Clemente muitas vezes, para nós é substantivo. Nós somos católica em termos substantivos, que não é de todo contrário a ser dialogante, aberto, respeitador das práticas, das crenças. A Universidade Católica não foi criada para os católicos, foi criada para o mundo. E, portanto, a verdade também é que muitos dos nossos estudantes não são católicos, mas o testemunho que nós damos é um testemunho de abertura, de certeza dos valores. Procuramos, com aquilo que fazemos, criar uma ciência que seja uma ciência não que menoriza, mas que ajuda a humanidade, que nos ajuda todos a viver melhor e viver de uma forma mais solidária e ter uma sociedade melhor. Muito bem. Última pergunta. O que é que quer que a distinga na liderança da universidade? Isso é que é muito difícil. Não sei. O que é que gostava que a distinguisse? O que é a sua marca distintiva? Na atitude, na maneira como lá está, na maneira como lidera a sua equipe, na maneira como se relaciona com o seu cardeal, perante quem, se bem percebo, a universidade despacha, não é? Exatamente. Portanto, o Sr. Manuel é o magno chanceler da universidade. Exatamente. Mal comparado, é mesmo mal comparado. Num ambiente secular seria o Presidente do Conselho Geral, não é? Que é, claro, portanto, o Conselho Superior da Universidade é o órgão que está acima da Reitora, que funciona também mal comparado como CEO, não é? Portanto, sim, está muito bem explicado. Mas então o que é que a distingue? Antes de lhe dar os parabéns por uma coisa. Que me distingue, eu não sei o que é que me distingue verdadeiramente, mas talvez a vontade de integrar as pessoas nas decisões, de auscultar, mas de auscultar sabendo que a decisão virá, sempre. Portanto, que não hesito. Creio que os meus colegas, os nossos alunos, também entendem bem. Ouço todos, porque é importante dar voz, acho que isso seria talvez o elemento de dar voz às várias e diversas partes da universidade, sabendo que depois de todas as vozes serem ouvidas virá uma decisão e que a decisão virá. E com Deus nisso tudo.
E com Deus nisso tudo, sim. Muito obrigada. Deixem-me só dar os parabéns à Isabel, que vai receber um doutoramento daqui a muito pouco tempo, honoris causa. Conte lá. Ai meu Deus, pois é, em Boston College, é uma universidade americana. É sim, upa. Sim, em dia 20 de maio. E eu não sei bem, acho que não é nada merecido, mas enfim, aceito. Tripla responsabilidade. Muito obrigada, Isabel, foi um prazer. Obrigada.